Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre o Tarô da Morte, filme dirigido por Spencer Cohen e Anna Hallberg, mais um terror de 2024 com o lançamento da Sony, em uma época um tanto quanto problemática para lançamentos no cinema, especialmente entre o mês de abril, comecinho do mês de maio, em que, na verdade, o que fez sucesso acabou sendo lançado anteriormente, como Kung Fu Panda, Godzilla e Kong, Duna, por exemplo. Então foi uma época também de descarte em que filmes menores tentaram conseguir alguma visibilidade, e aí o Tarô da Morte conseguiu distribuição em vários países na primeira semana de maio, tem lançamento agora na segunda semana de maio nos cinemas brasileiros. Então seria uma opção secundária para um projeto de baixo orçamento que, consequentemente, com qualquer resultado bom de bilheteria, já paga as contas, o que eu acredito que vai acontecer, que busca, quem sabe, mirar numa geração que gostava muito de premonição no começo dos anos 2000. A obra base foi publicada no começo dos anos 90, mas aí eu também deixo um aviso. Você vai ter aqui um projeto em que vai saber exatamente o que vai acontecer se assistir o trailer. É o tipo do trailer que entrega não só a premissa, mas também entrega o desenrolar do filme, que você pode mirar os personagens que vão ter maior interesse quanto a desenvolvimento e aqueles que vão ter as atitudes estúpidas que você sabe que vão acabar sendo também usados no filme para gerar algum tipo de pânico, ainda que superficial. Até porque a ideia não é muito diferente do que você espera para um terror adolescente, de juntar um grupo de pessoas, vai ter aquela que vai tomar uma atitude estúpida, vai ter aquela que vai tentar fazer uma ampla leitura da situação e já ditar algum tipo de consequência. Só que não ajuda nada nesse caso o fato de que você até pode ter um bom conceito do tarô, mas não tem uma leitura feita de maneira interessante quanto ao desenvolvimento, sabendo que temos aqui um filme de terror que acaba usando o trailer para mascarar várias das suas incompetências, especialmente quanto à ambientação. O elenco é ruim e acontece aqui a pior coisa possível para um filme de terror, que é quando a produção se torna uma grande piada, vira uma sátira, busca algum tipo de saída para o que não consegue de fato desenvolver. Quando um grupo de amigos viola a regra sagrada da leitura de tarô, a de nunca usar o deck de outra pessoa, eles libertam o mal inominável que estava preso nas cartas, e um por um acabam encarando o destino em uma corrida contra a morte para escapar justamente desse futuro previsto nas cartas. Eu sei que muitas pessoas estão ansiosos pelo próximo filme da franquia Premonição e alguns até diziam no anúncio desse longa que poderia ser algum tipo, de espera, que poderia fazer jus até uma tradição de longas que são inspirados na franquia Premonição. Se você quer entrar nesse pensamento, eu tenho péssimas notícias. O filme, ele é muito, mas muito fraco. Tudo começa com uma premissa que jamais é desafiada, em que desde a introdução você sabe exatamente o caminho que vai ser escolhido. O elenco jamais se envolve totalmente com o conceito de tarô e não existe química alguma nas interações. Tudo piora quando o filme posiciona no ator Jacob Batalon, que foi muito conhecido, especialmente agora com essa onda de Homem-Aranha, deposita no ator todo um viés cômico que se torna insuportável. E aí vem aquilo que eu disse, do filme de terror que acaba se escondendo em uma sátira com algumas piadinhas adolescentes que teoricamente deveriam quebrar o gelo, deveriam ser engraçadas. Aí a grande solução encontrada para ser mais engraçadinho é uma de diminuir o impacto dos acontecimentos e entra justamente no que eu falei quanto à ambientação, porque você está no ambiente estudantil de Boston. Esse projeto mais se assemelha a um projeto amador que tem dificuldade de lidar com o fluxo de pessoas e com a movimentação de uma cidade. Então a ideia aqui é de isolar todo mundo em determinados locais, não existe fluxo externo algum, porque o terror seria o do pânico individual. Porque quando existe uma tentativa de trazer um teor amplo para a química coletiva, o filme falha totalmente. E eu até penso que o conceito dessa produção ofereceria no máximo alguns curtas isolados em que você poderia aproveitar as cartas de tarô e fazer um segmento, por exemplo, com a morte, outro com a sacerdotisa, com o mago, com o louco, etc. Quando você junta tudo isso num filme de 1h30, você precisa ter algum tipo de fio narrativo e esse fio narrativo ele é completamente destroçado quando o longa apela para a figura da especialista, que vai estar toda uma história, todo um contexto do porquê que aquelas cartas eram cartas especiais ou, nesse caso, amaldiçoadas.
Para completar, um outro grande problema é que a falta de criatividade acaba fazendo com que o longa precise se escorar nos efeitos sonoros para que aí você tenha uma sensação de terror sempre com a mesma fórmula. Leitura de uma carta, um tipo de perseguição, um efeito sonoro, um corte, algum tipo de grito e sangue. O filme segue essa premissa do começo ao fim. Então você vai ter um personagem estúpido, um personagem que clama pela morte, você vai conseguir saber exatamente quem vai ter algum tipo de noção do tarô ou mesmo vai trazer uma passagem teoricamente inteligente para contornar o perigo. Mas é impressionante que esse filme só funciona quando as pessoas tomam as piores decisões possíveis. Não que para o terror isso seja algo completamente novo, mas é que o roteiro foi pensado nesse padrão de mediocridade e as coisas acabam piorando bastante. Para o Tarô da Morte, nota 2. Em um determinado momento do filme, que se torna o melhor, inclusive, dessa experiência, existe uma espécie de tributo ao sobrenatural em que todo mundo tenta fazer algum tipo de homenagem ao James Wan, mas o longa ele não se sustenta só por 3, 4 minutos. Existe um desperdício e uma tentativa de se tornar também uma opção atraente para os adolescentes entre terror e comédia que, na minha opinião, é insuportável. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!